Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Trading com Dados. Se você gosta de dados, programação e mercado financeiro, você está no lugar certo. Então já deixe seu like aqui e compartilhe esse vídeo com quem você acha que é importante. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma estratégia bastante conhecida dos investidores aí, chamada Buy and Hold, e também do complemento, vamos dizer assim, né, o que vem junto com essa estratégia, que é o rebalanceamento de carteiras. Como fazer um backtest de um rebalanceamento de carteiras, né? Como você operacionalizar isso dentro do Python. Então, para quem não sabe, né, o Buy and Hold é uma estratégia que ela envolve a compra de ativos financeiros com a intenção de mantê-los no longo prazo. Por isso que é comprar, né, e segurar, independente das flutuações que acontecem ao longo do processo, né? Uma abordagem bastante simples para os investidores, uma vez que você só precisa comprar, né, e eventualmente ir fazendo esse rebalanceamento da carteira. Tem uma estratégia que tem poucos custos também, e também ele se aproveita totalmente do benefício do tempo, da capitalização dos juros compostos e tudo mais, né? O rebalanceamento consiste em você, ao longo do tempo, não deixar que as posições fiquem muito díspares daquilo que você iniciou ou ainda da estratégia que você tem conforme você vai lapidando. Nada impede que você mantenha os ativos dentro da sua carteira, mas que você altere os pesos para que isso você consiga se aproveitar melhor, né, do benefício da diversificação e não fique tão concentrado em algumas posições e menos exposto em outras. Então, com isso, a gente vai explicar para você aqui no Python como que você pode fazer um backtest de rebalanceamento de carteira e por que você deve fazer isso. Bibliotecas que nós iremos utilizar aqui hoje são a Yahoo Finance e a VectorBT. E para importar aqui já de uma vez, a gente importou NumPy, Pandas, Yahoo Finance e a VectorBT. E aqui logo eu já começo fazendo o setup do meu portfólio, tá? São esses ativos aqui, esses 5 ativos, e a data do meu backtest de 2018 a 2020, tá? Coloquei aqui alguns parâmetros ainda, setando a frequência e quantos trading days eu tenho, né? Quantos dias úteis eu tenho durante o período. Baixei os meus dados de preço aqui, sempre o fechamento e não o fechamento ajustado. Calculei os retornos e dessa maneira também atribuí os pesos de 20% para cada um, ou seja, aquele portfólio 1/N, né? Ou seja, os mesmos pesos para todos os nossos ativos. E com isso, dentro da VectorBT aqui, nós precisamos fazer uma máscara de pesos, veja só, que eventualmente, né, ela vai trazendo essa característica aqui, né? Ou seja, eu faço esse primeiro ajuste de 20%, depois vou rebalancear ela ao longo de um determinado período, tá? Então, primeiro, vamos fazer só o buy and hold tradicional, tá? Então, vou segurar, comprar os 20% e deixar a carteira correr durante o período. Construo o backtest, né? Dessa maneira que ele teve esse resultado aqui, 47% de retorno total, tivemos um drawdown de 230 dias, o máximo drawdown foi 31%, né, e o trade ainda continua aberto aqui, né, por óbvio, e a gente está com uma estratégia de buy and hold, por isso o trade continua aberto. Na hora que eu vou ver a distribuição da exposição, como que eu estou exposto, né, em relação a pesos dentro do meu portfólio aqui, vejo que esse gráfico é de 0 a 100, note que em determinado momento, né, a gente começa com pesos iguais aqui durante o início do nosso portfólio, e aqui, por exemplo, a minha posição de BR Foods vai diminuindo conforme o tempo, minha posição de Petrobras vai aumentando, minha posição de VEG também termina maior do que... Então, quando eu vejo no final, né, aqui eu estou com uma posição menor de BR Foods e maiores aqui em Petrobras, VEG e também Bradesco. Quando você tem um portfólio muito grande, né, onde você tem mais ativos do que esse exemplo que eu estou trazendo aqui, essas disparidades elas podem ocorrer de uma maneira mais intensa. E é por isso que a gente faz o rebalanceamento. Para isso, eu vou criar a máscara que eu disse anteriormente para vocês, buscando aqui qual que é o início de cada mês, tá? Para que eu possa fazer o rebalanceamento mês a mês. Posso fazer esse rebalanceamento ano a ano, posso fazer esse rebalanceamento a cada 6 meses, é só você mudar essa periodicidade aqui que a VectorBT vai entender. Imagine que para fazer isso na mão, você teria que fazer diversos ajustes dentro do Pandas, por exemplo, e NumPy, utilizando essas duas bibliotecas, com lógicas muito complexas, que podem tirar bastante do tempo, bastante da diversão na hora que você vai fazer esse tipo de coisa. Então a VectorBT tem um framework interessante para a gente fazer
fazer isso. Então a gente traz uma máscara de true or false primeiro e depois eu vou trazer vou fazer com essa função aqui full like ao meu data frame de preço, que ele precisa ter, os dois precisam ter o mesmo tamanho. Dessa maneira eu consigo conversar um com o outro. Quando ele tiver true, ele vai lançar uma compra. Tá? Cada início de mês ele vai lançar aquele ajuste de 20% e a VectorBT ela própria faz o ajuste, tá? Ela compra e vende, então você também não precisa ficar se preocupando com as quantidades que você vai trazer durante esse período. Tá? Então, tendo em vista isso, a gente tem um data frame que ele fica desse jeito aqui, olha. Primeiro dia ele vai comprar os 20% e depois no início de cada mês ele vai comprar 20% novamente. Só que para isso, como eu disse, ele vai fazer os ajustes, vai comprar, vai vender, para que isso fique certinho, a distribuição muito próxima dos 20%. Às vezes não chega exatamente 20% para cada um, tá? Mas fica muito próximo. Então a gente constrói o nosso portfólio com o target percent, que é o quanto que ele vai buscar de percentual para chegar onde a gente precisa chegar. E olha só, a gente tem um retorno aqui de 52%, né, comparado com os 47% do buy and hold, um pouquinho superior, né? Então a gente vê aqui que ele tem começa a dar diversas ordens, né, sempre no início de cada mês, veja só, né? Ordem de compra, ordem de venda, tudo misturado, e você consegue ver isso dentro da VectorBT também. Isso que é interessante, tá? E aqui no final, a gente consegue ver que mês a mês, né, tendo essas quebras aqui entre as colunas, a gente inicia o mês com uma posição mais equilibrada e assim vai aproveitando as flutuações durante o mercado, tá? Como eu disse, você não precisa fazer isso mês a mês, você pode fazer semestre a semestre, você pode fazer trimestre a trimestre, vai da sua estratégia, vai de como você quer se expor ao risco, vai de como você quer expor a sua posição, né, em cada um dos ativos que você está trabalhando dentro da sua carteira. Entretanto, o rebalanceamento ele é fundamental para que uma estratégia buy and hold ela possa ter, né, essa estabilidade de divisão de pesos entre os ativos. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, segue a gente também no Instagram, que a gente produz bastante conteúdo por lá também, e envia esse vídeo para quem que você acha pertinente. Alunos do PMF têm essa aula de rebalanceamento no nosso curso completo na aba de conteúdos adicionais. Codamos texto a texto aqui, né, linha de linha por código, explicando o que estava acontecendo. Então, para quem é aluno do PMF, essa aula está completa lá na nossa área da Hotmart.